galera, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula aqui na LAC Concursos. Eu sou o professor João Kleber e estarei ministrando a disciplina de Informática Básica. Bom, na aula de hoje nós iremos abordar sobre editor de texto, né? O editor de texto ele é um aplicativo da suíte do Office, né? Nós iremos abordar sobre o Word 2007, tá? Apesar de ser um editor já demasiadamente antigo, existem várias bancas que cobram esse editor. Então, sem mais delongas, vamos verificar o que nós iremos abordar na aula de hoje. Assim como praticamente todos os editores de texto, né, eles costumam cobrar alguns assuntos específicos, tais como cabeçalho, rodapé, cliques do mouse, configuração de página, exportar arquivos para PDF, que isso aqui é uma pegadinha que cai quando se refere ao Word 2007, filtrar e classificar, formatação de fonte, formatação de parágrafo, ir para, limpar toda a formatação, localizar e substituir, mala direta, cai também mostrar caracteres não imprimíveis, praticamente isso aqui é padrão, notas de rodapé, números de linha, pincel de formatação, que no Excel também pode ser, no Word 2007 pode ser chamado de formatação de pincel, quebra de texto, quebra de página de seção, seções e colunas, senha em documento, sombreamento e bordas, tabelas, zoom, que cai a questão do máximo e do mínimo. Bom, para você que já trabalha com Word 2007, você precisa entender como que funciona, né? Porque normalmente nós fazemos a coisa automaticamente, né? E o concurso ele vai perguntar o seguinte: o que é isso, para que serve e aonde eu consigo encontrar esse tipo de comando? Então, para tal, você tem que aprender o seguinte, que o Word 2007 ele é baseado em guias e ele é baseado em grupos, tá? Professor, o que seria essa questão de guias? Guias é um conjunto maior de opções, né? E grupos seriam opções pré-definidas. Imagine o Word como se fosse uma empresa. Uma empresa é o total, certo? Então o total seria as guias, né? E eu tenho os departamentos. Lógico que os departamentos seriam os grupos. E é padrão, né, que todas as guias ficam na parte superior, tá? Quais são as guias que nós iremos abordar? Todas. Infelizmente, você vai ter que abordar todas as guias. Início, inserir, layout de página, referências, correspondências, revisão e exibição. Ok? E os grupos? Dependendo das guias, nós iremos abordar tudo ou alguns. Ok? Outra coisa muito importante, tá? Já caiu um concurso, né, do CESP perguntando o seguinte: você abriu um documento Word, né? Qual é o nome desse documento temporário? Por que ele fala que é um documento temporário, gente? Porque você não salvou esse documento. Se você não salvou esse documento, sempre vai ter a extensão documento 1. Se eu clicar no Word e abrir um novo documento, documento 2, e assim sucessivamente, ok? Outra coisa que eles podem perguntar, a fonte. Qual é o tamanho? Padrão 11 calibre. Tá? Muita gente confunde porque pode cobrar e colocar Times New Roman ou Arial, né? Times New Roman ou Arial são fontes padrão da BNT. Ah, eu não sei o que é a BNT, professor. Bom, para quem faz trabalhos, né, científicos, trabalhos escolares, normalmente já realizou TCCs ou artigos científicos, você já se deparou com as regras da BNT, né? A BNT exige que a fonte seja ou Times New Roman tamanho 12 ou Arial tamanho 12, né? E aí você pode se confundir na hora da prova e você pode pensar que o padrão do Word seja Arial ou Times e aí você vai errar. O padrão do Word, tá? Isso em qualquer versão, 2007, 2010, 2013, 2016, é calibre e o tamanho seu é 11. Outra coisa importante também, o alinhamento. Nós temos 4 tipos de alinhamento. Alinhamento à esquerda, centralizado, à direita e justificado. Qual é o padrão do Word? Alinhamento à esquerda, tá? Alinhamento à esquerda. Então, esses são os padrões, beleza? E você tem que saber essa estrutura básica, tá ok? Para finalizar a estrutura básica, você pode perceber
que o Word 2007 ele não tem uma guia chamada arquivo, né? Conforme você já tem no 2010, 2013 e assim por diante. Você tem esse ícone, né, do Office, né? Esse ícone permite que você abra o menu sobre a estrutura. Como assim sobre a estrutura? É lá que você pode abrir um novo arquivo, criar um novo arquivo e até mesmo verificar se tem compatibilidade e colocar senha se você quiser, ok? Então esse ícone serve para isso, tá? Para você mexer com a estrutura. E esse ícone aqui a gente chama de barra de acesso rápido. Por padrão, ele vem salvar, voltar ou refazer. Já caiu algumas questões de concurso público perguntando que essa barra de acesso rápido, ela é padrão. Como assim padrão? Ela não pode ser modificada e isso é falso. Você pode personalizar, é só você clicar nessa setinha e você personalizar da forma que você quiser, ok? Então entendemos sobre a estrutura do Word 2007. Agora a gente vai trabalhar guia por guia e verificar o que cada guia faz, ok? Bom, como nós iremos abordar as guias, você também tem que trabalhar a ideia do seu cursor. Professor, o que é cursor? Cursor é o mouse, ok? O mouse, ele tem dois botões, e esses botões também podem ser cobrados, tá? O botão esquerdo serve para selecionar, o botão direito serve para você fazer configurações. Traduzindo, você consegue abrir um menu rápido, tá? Fora isso, cai também a questão da seleção rápida. Como assim a questão de seleção rápida? Ele pode perguntar sobre cliques, tá? Se você dá um clique, ele vai posicionar o cursor. Se você dá duplo clique, seja no início, no meio ou no final da palavra, ele seleciona a palavra. Se você selecionar qualquer parte do parágrafo, tá? E dá 3 cliques, ele seleciona todo o parágrafo. Então, relembrando, um clique, você posiciona o seu cursor. 2 cliques, você seleciona a palavra. 3 cliques, independente da ordem, tá? Você vai selecionar o parágrafo, ok? E menu direito vai abrir um leque de opções que você pode fazer com o seu texto, tá? Conforme eu falei para vocês sobre o ícone, né, da guia da estrutura a arquivo, né, nas versões mais atuais, o que acontece com este ícone? Você permite criar um novo documento, abrir um documento existente e salvar. Existem duas diferenças cruciais que você precisa saber nesse quesito. Salvar e salvar como? Se ele te cobrar que o documento não foi salvo, que é um documento novo, tanto você clicar em salvar como você clicar em salvar como, vai fazer a mesma coisa. Ele vai te perguntar onde que você deseja salvar o arquivo e vai perguntar e vai pedir para você informar o nome do arquivo. Agora, se você estiver utilizando, por exemplo, você clicou em abrir e abriu um documento já existente, aí aqui a coisa muda de figura, tá? Por que a coisa muda de figura, gente? Porque quando você clica em salvar, né, ele simplesmente vai salvar as adições que você fez no momento e não vai te perguntar onde que você quer salvar, certo? Se você clica em salvar como, ele te permite a ideia de criar uma cópia, na qual você pode selecionar um local diferente e você puder armazenar esse arquivo que está em edição. Então, lembre-se, salvar e salvar como, eles são iguais se o documento não estiver salvo dentro do seu computador ou na rede em questão. Uma vez que o documento já existe, salvar ele só permite salvar as alterações e salvar como ele faz uma cópia. Então temos que ficar atento com isso, ok? Bom, eu consigo também imprimir, né? E veremos também que nós podemos acionar por teclas de atalho, né? E uma coisa que eu quero que vocês verifiquem é a questão de preparar. No Word 2007, o preparar, ele permite que você crie, né, uma estrutura para que, por exemplo, você controle alterações indevidas. Como assim alterações indevidas? Por exemplo, se eu não quero que ninguém tenha acesso ao conteúdo do meu documento, eu vou proteger ele, certo? Se eu vou proteger ele, o que vai acontecer? Eu vou criptografar. O que é criptografar? É você inserir uma senha. Se o usuário não tiver aquela senha, ele não consegue ter acesso ao arquivo, né? Partindo do princípio da segurança da informação, esse é o princípio da
confidencialidade. Agora, eu quero que o usuário tenha acesso ao meu documento, só que eu não quero que ele edite, certo? Então, você vai em preparar também, você vai clicar e selecionar a opção acesso, né, restrito, na qual o cara vai ter acesso ao conteúdo do seu trabalho, só que ele não vai poder alterar, editar. E aí a gente está partindo do princípio da segurança da informação, né, a integridade dos dados. Eu tenho acesso ao conteúdo, só que eu não consigo alterar. Então, viram que nós temos algumas coisas bem interessantes, né? Nós temos a parte de salvar, né? E nós temos a parte de preparar, ok? Então, vamos agora trabalhar com a edição, né? Trabalhar de forma correta com a edição do texto. Bom, gente, para quem já trabalha com versões atuais, você já percebe uma diferença crucial, porque a guia se chama início, ela não se chama página inicial, apesar que as duas palavras praticamente são equivalentes, né? Início, página inicial significa que é o início da edição do seu texto, tá? No início, gente, a gente vai estudar todas as funcionalidades praticamente, né? Consequentemente, todos os grupos. Então, vamos começar pela área de transferência, tá? A área de transferência, o que eu preciso saber, né, para concurso público? Duas coisas muito importantes. Colar, que seria o colar especial, e formatar pincel, tá? Professor, o que seria esse colar? Gente, vou passar aqui na frente, depois eu retorno, só para vocês entenderem. Imagine que você copiou um arquivo, né? Copiou um texto da web, né? De uma página na web, ou você copiou de um outro documento. Todas as configurações que está dentro daquele documento, se você apertar Ctrl C para copiar e dar um Ctrl V dentro do seu documento, as formatações da onde você retirou aquele texto vão ser implementadas no seu texto, certo? E existem ocasiões que eu não quero pegar a formatação, né? Até porque às vezes você está trabalhando com um artigo científico, né? Eu estou trabalhando seguindo as normas da BNT. Lá no texto onde eu busquei essa informação está o tamanho 16. E eu sei que o meu texto, por exemplo, ele não pode estar negrito, ele não pode estar na cor vermelha, ele tem que estar o quê? Na cor preta, não pode estar negrito, né? Ele tem que estar normal e tem que ter o tamanho 12. Então eu vou copiar o quê? Somente o texto. Como que eu consigo fazer isso? Simples. Você vai selecionar a guia início, vai no grupo área de transferência, vai clicar em colar e você vai selecionar a opção colar especial. Então a opção colar especial, gente, ela é muito importante porque permite que você copie o texto sem formatação, ok? Então temos que ficar atento com isso, tá? Se ele perguntar, existe alguma forma de eu copiar um texto somente o conteúdo? Sim, como? Colar especial, tá? Outra coisa bastante interessante que pode ser cobrado dentro do grupo área de transferência, formatar pincel, ok? Então imagine só, eu tenho aqui, vou colocar meu nome, João Kleber, certo? João Kleber, ele está com as configurações o seguinte, está com tamanho 16, está com a fonte Arial, né? E ele está com a configuração negrito. Então eu tenho 3 formatações aplicadas ao João Kleber, porque o padrão é tamanho 11, calibre e a cor, na verdade são 4 se você analisar bem, né? Porque tem a cor vermelha também, né? Então eu tenho 4 configurações. E aí eu vou escrever agora, por exemplo, a palavra professor. E o professor, ele foi aplicado às configurações padrão do Word, né? Tamanho 11, não está negrito, está na cor fonte. Por exemplo, como que eu faço para pegar todas as configurações que estão aplicadas na palavra João Kleber e replicar em professor? Tem como fazer isso no Word? Tem. E qual que é a opção, qual que é o comando? É este aqui, ó. Formatar pincel. Quando você clica em formatar pincel, você seleciona a palavra que você quer copiar as formatações e você clica aqui. Quando eu clicar, por exemplo, em João Kleber e selecionar que eu quero replicar essas configurações em professor, o professor vai pegar as configurações aplicadas em João Kleber.
Logicamente que vai ter a cor vermelha, vai ter o tamanho 16, vai ter a fonte Arial e vai estar em negrito. Então, já vimos duas coisas muito importantes que caem em concurso público, que é o formatar pincel, né? E a área de transferência, ok? Então isso é o que se cobra na área de transferência. Vamos para a fonte. A fonte cai bastante coisas, né? Mas o que cai primordialmente? Negrito, itálico e sublinhado. O que o negrito faz? Ele dá um destaque maior na sua letra, ele deixa ela mais gordinha de certa forma, né? O itálico, ele deixa inclinado, sublinhado, ele passa uma linha abaixo, né, do seu texto. Só que está caindo duas coisas bastante interessantes também, tá? Quando acontece o seguinte, vou colocar aqui ABC e vou colocar um risco. Essa formatação é chamada de taxado. Ah, professor, mas para que eu vou fazer um risco na palavra? Normalmente é para que você quer que o usuário tenha uma atenção maior. Por exemplo, quando nós corrigimos monografias, artigos científicos, o usuário nos manda, né, o TCC e a gente vai fazer a correção. Então o que nós fazemos? A gente seleciona as palavras que estão erradas com o taxado. Então o usuário automaticamente entende que aquilo está errado. Então, se colocar esse ABC riscado, né, porque já cobraram em concurso e pode cobrar novamente, né, tiver um risco significa que é taxado, ok? Outra coisa importante, para que serve esse X com o numeral embaixo e para que serve esse X com o numeral em cima, tá? Isso também estão começando a cobrar em concursos. Isso é chamado de subscrito e sobrescrito. Como assim subscrito e sobrescrito? Imagine só que você queira fazer uma fórmula química, uma composição química, H2O. Se você digitar no Word, vai ficar dessa forma. E sabemos que não é dessa forma que se escreve H2O, porque o 2 ele fica abaixo do H. Então, para isso, eu preciso selecionar o número 2 e falar que esse caractere ele é subscrito. Então, uma vez que eu selecionar essa opção aqui, o xizinho seguido do numeral, o que vai acontecer? Ele vai ficar dessa forma. Então, agora sim, né, eu estou com a composição correta, ok? Agora, imagine que você esteja fazendo um trabalho ou você faça o curso de engenharia e você precisa colocar, por exemplo, uma metragem de uma área. Certo? Sabemos que é metro quadrado. E se você colocar, por exemplo, vamos supor que a sala deu 80 metros quadrados, né? Opa, aqui é subscrito. Tem que ficar dessa forma, 80 metros quadrados. Ou trabalhar com potência, por exemplo, né? Que é o caso que eu fiz agora, 80 metros quadrados, né? Se eu não selecionar, por exemplo, se eu não selecionar o sobrescrito, e ele vai ficar 80 MTS2, que não faz referência à metragem quadrada. Então, fiquem atentos, sub abaixo, sobre acima, ok? Deixa eu apagar para facilitar aqui o entendimento. Outra coisa muito importante, tá? Esse Azinho seguido desse A minúsculo aqui, ó, tá? Para que serve esse campo? Maiúsculos e minúsculos. Quem nunca, por exemplo, quando estava começando a trabalhar com Word, né? Nós temos essa mania, né? Depois, com a experiência, com o tempo, você começa a digitar, né? E você não olha mais para teclas, né? Você olha para o monitor. Só que quando nós estamos começando, o que acontece? A gente fica olhando para o teclado, né? E esquece de olhar no monitor e às vezes você esqueceu o Caps Lock, né? Ah, o que é Caps Lock? Caixa alta, letras maiúsculas. E aí você digitou um texto com, por exemplo, uma página inteira, certo? Você vai ter que apagar todo o texto? Não. Simplesmente você vai selecionar o seu texto, certo? E você vai selecionar maiúsculos e minúsculos. Lá vai ter algumas opções.
que vai ter a opção tudo minúsculo, tudo maiúsculo, ou a primeira palavra, o início de palavra maiúsculo e o restante minúsculo. Então você não tem a necessidade, né, de você ter que refazer o seu trabalho. Simplesmente você seleciona essa opção, tá? E para finalizar, né, o grupo fonte, nós temos esse azinho aqui, tá? Seguido de uma borracha, tá? Esse azinho seguido de uma borracha, ele é muito importante. Ele é o inverso do formatar pincel. Lembra do João Kleber na qual eu queria replicar as configurações? Certo? Vamos supor que você, sem querer, esqueceu de colocar colar especial. Você pegou um texto numa página na internet, deu um Ctrl C, deu um Ctrl V no seu documento Word e, logicamente, todas as configurações que existiam naquela página web foram replicadas para o seu documento. Então, diante de tal situação, eu não quero que tenha aquelas configurações. Existe algum comando mágico, por exemplo, que eu consigo retirar todas as formatações? Sim, esse botão se chama limpar toda a formatação, que tem como ícone esse A seguido da borracha, tá ok? Então, temos que ficar atento que são vários comandos só no grupo fonte que eles podem cobrar, ok, gente? Bom, gente, negrito, itálico e sublinhado é padrão, né? Você precisa saber, tá? Mas taxado, subscrito, sobrescrito, maiúsculos e minúsculos e limpar toda a formatação são comandos que você, se souber na hora da prova, vai fazer um diferencial gigantesco. Então, eu preciso não saber negrito, itálico e sublinhado, né? E aí, a título de curiosidade, nós iremos ter uma parte, tá? Só dedicado para atalhos, porque atalhos cai também, tá? Ctrl N, negrito, Ctrl I, itálico, Ctrl S, sublinhado, ok? Então, matamos aí mais um grupo fonte, né? E agora a gente vai para o próximo, que é o parágrafo. Professor, o que cai sobre parágrafo? Bom, cai a questão do alinhamento, né? Conforme eu falei no início da estrutura do Word, nós temos 4 alinhamentos por padrão à esquerda, centralizado, né? À direita ou justificado, né? O que acontece? Normalmente eles cobram o seguinte: qual que é o alinhamento, né? Que da mesma forma que inicia a margem, finaliza a margem. Justificado. Da mesma forma que inicia, a mesma forma que termina. Salvo engano, caiu na FCC cobrando o seguinte: como ele é um texto justificado, pode acontecer que uma palavra pode ter um espaçamento muito grande aqui dentro. E pode acontecer por quê? Porque eu tenho que iniciar e eu tenho que finalizar o mesmo espaçamento. Então, pode esticar por exemplo, se for pouco texto numa linha, no parágrafo, na questão, né? Ele pode puxar para acompanhar a margem que inicia e a margem que finaliza. Caiu, salvo engano, no Ministério Público de Goiás, perguntando o seguinte: quando eu faço alinhamento, o alinhamento ele é aplicado na linha ou ele é aplicado no parágrafo? Mas qual que é a diferença aplicar na linha ou no parágrafo? Simples, gente. Selecionei um parágrafo. Eu posso colocar, por exemplo, esse primeiro parágrafo alinhado à esquerda, esse parágrafo alinhado à direita? Posso. Agora, eu posso colocar essa linha à esquerda e essa linha à direita? Não. O alinhamento se aplica no parágrafo. Tanto é que o grupo se chama parágrafo. Então, fiquem atentos que isso é uma pegadinha que se cai aí, tá ok? Outra coisa importante, dentro do parágrafo, eu tenho esse ícone aqui, ó, que é uma setinha para cima, setinha para baixo, seguido das linhas. Normalmente ele coloca esse ícone e pergunta o seguinte: para que serve isso? Alinhamento de parágrafo? Não. Isso aqui se chama espaçamento entre linhas. Como assim espaçamento entre linhas? Qual que é a distância que vai existir, né, dessa linha até essa linha?
tá? Então, essa setinha para cima, setinha para baixo, serve para isso. Outros dois ícones que caem bastante, esse A, Z, seguido dessa seta, tá? Para que serve isso aqui? Filtrar e classificar. Você quer que fique decrescente ou crescente? Decrescente seria o inverso, de Z para A, né? E crescente de A até Z, tá? Normalmente, por padrão, é A até Z. Ah, mas eu quero fazer o processo inverso. Então, você vai clicar aqui, ok? E esse pezinho aqui, gente, pode ter a certeza que sempre cai praticamente em todas as bancas. Esse pezinho aqui é chamado de mostrar caracteres não imprimíveis. Como assim mostrar não caracteres imprimíveis? São caracteres que fazem parte da estrutura do seu arquivo. Mas, professor, o que seria que faz parte da estrutura do arquivo? Simples. Você já viu algum trabalho imprimir espaço? Não, né? Imprimir, por exemplo, quebra de página? Não. Imprimir Enter? Não. Então, quando eu seleciono isso aqui, ele vai aparecer alguns caracteres falando que aqui tem espaço, aqui tem uma quebra de linha, aqui tem espaço, né? Aqui tem uma quebra de linha. Isso são caracteres não imprimíveis, tá? Então ele vai te perguntar o ícone e vai perguntar para que serve, ok? Bom, guia estilo, muito importante. Vai chegar um momento que nós vamos lá nas referências e vamos voltar na página inicial, porque isso aqui faz a diferença quando você trata sobre o estilo do seu documento, né? Como assim o estilo do seu documento? O estilo está normal, né? Então você pode cadastrar no seu estilo normal um padrão a ser seguido. Sempre que você criar o documento, ele vai seguir um padrão. Por exemplo, se você trabalha com artigos, né, e tem que seguir o padrão da ABNT, da Associação Brasileira de Normas Técnicas, tem que ser fonte ou Arial, né, ou Times New Roman, né, tamanho 12. Então você vai clicar aqui, botão direito, personalizar, modificar, né, e você vai colocar o padrão que você quer. Por exemplo, estou querendo criar um sumário. Você vai ver que você vai ter que criar os títulos e assim por diante. Então a guia estilo permite personalizar tipo da fonte, o efeito da fonte, a cor da fonte que vai ser aplicado no seu texto, ok? Bom, outro que sempre cai é a questão da edição. Como assim questão de edição? Quando você tem um documento muito grande, por exemplo, imagine que você pegou um documento Word que nele está contido a lista de classificação, né, de um concurso público, por exemplo. Nessa lista de classificação tem 90 páginas. Você vai olhar página por página para verificar onde está o seu nome? Não. Você consegue a edição, né, que vamos ver que também é acionada pela tecla de atalho Ctrl L, localizar onde está esse texto que você quer. Por exemplo, eu quero procurar João Kleber. Eu vou clicar aqui em localizar, ele automaticamente vai mostrar todas as palavras que possuam João Kleber, ok? Outra coisa importante, substituir. Vamos supor que no documento de um trabalho científico, né, colocar o meu nome João Kleber com K e o meu nome é com C. Só que eu não sei em qual parte está o meu nome. O que eu faço? Eu vou selecionar substituir, né? Ele vai encontrar o João Kleber, eu vou colocar encontre a palavra João Kleber e substitua por essa palavra, né? Ele vai fazer automaticamente a correção, ok? Então é isso, gente, que se cobra somente, né, somente na guia início. Então, vocês percebam que são várias coisas e eles podem cobrar o ícone e perguntar para que serve. Então, nós temos que estar preparados, né? E, infelizmente, na guia início você vai ter que aprender todos os grupos, ok? Bom, já falei sobre o colar especial, né? Vamos para inserir. Se no início você vai editar o texto, você vai construir o seu texto, o que eu preciso focar quando se trata da guia inserir, professor? Gente, eu vou colocar uma palavrinha mágica que vai facilitar demais a tua vida, tá? Sempre quando tocar na guia inserir, você vai lembrar de objeto, tá? Como assim objeto? Você vai imaginar que a guia inserir, ele agrega valor para o seu documento. Como assim agrega valor? Simples.
Eu não estou editando texto, eu estou colocando objetos, né, partes de algo que vai trazer, né, credibilidade para o meu documento, na qual você pode inserir uma imagem, uma tabela, um texto, um gráfico, um link, um símbolo. Você pode inserir cabeçalhos rodapé, né? Você pode inserir números de páginas, né? Então tudo que agrega valor, você vai na guia inserir, ok? Tudo que não faz parte, né, do texto, você vai na guia inserir. Falou de texto, início. Não faz parte do texto, inserir. E o que cai, professor, quando se trata sobre a guia inserir? Bom, gente, também assim como o início, vai cair todos os grupos. Então eu vou ter que estudar páginas, tabelas, ilustrações, links, cabeçalho, rodapé, texto e símbolo, tá? Claro que não vai cair todas as opções dos grupos, mas algumas você tem que ficar precavido, ok? Vamos começar por páginas. O que eu preciso estudar? Gente, ele pode perguntar o seguinte: como que eu consigo inserir uma página em branco? Por exemplo, eu estou digitando um documento, né, na qual eu só vou digitar a introdução, né? E a introdução normalmente são 10 linhas, né? Eu não vou mais ficar apertando Enter, Enter, Enter até pular para a próxima página, certo? Eu quero pular para uma página nova, quero inserir uma quebra de página. O que eu faço? Eu vou na guia inserir, né? Vou fazer uma quebra de página. Aí eu quero inserir, por exemplo, uma página em branco. Vou clicar aqui em página em branco, ok? Então, a inserir vai trabalhar, a guia inserir, quando se trata de página, vai trabalhar essas duas aqui: página em branco, uma folha nova, ou quebra de página, ok? Normalmente ele cobra a questão de quebra de página em concurso. Ele pode te dar o ícone, né, que é uma setinha que você pode verificar que ele dividiu a página, né? E ele perguntar como que eu faço para fazer uma quebra de página. Logicamente que vai ser na guia e inserir, ok? Bom, tabelas. Gente, como o Word ele pertence à suíte de aplicativos do Microsoft Office, ele é interligado, certo? Se ele é interligado, você consegue construir dentro do Word, apesar de ser um editor de texto, planilhas, desde planilhas básicas até, na verdade, tabelas, né? Desde tabelas básicas até tabelas avançadas, certo? Então imagine que dentro do texto aqui eu estou fazendo uma licitação e eu preciso, por exemplo, fazer um orçamento. Sei lá, vamos pegar um orçamento de notebooks para o Tribunal de Justiça. Então eu tenho que colocar lá no mínimo 3 fornecedores e com seus respectivos valores, né? O que eu faço? Vou criar uma tabelinha básica. Como que eu faço para criar essa tabela? Simples. Você vai na guia inserir, tabelas, ok? Eu vou abrir um campo mais lá na frente, eu vou explicar uma coisa que já caiu em concurso e você tem que estar preparado. Que eles não perguntam só aonde que eu consigo inserir tabelas. Ele permite o seguinte também: a parte de manipulação, de navegação entre as tabelas, ok? Outra coisa, quando eu clico aqui em tabela, ele vai aparecer algo pré-definido, né? Por exemplo, quer uma tabela 2x2, já tem uma tabela 2x2, é só você clicar, ele vai praticamente fazer o auto-preenchimento. Ou se você quiser, você pode desenhar a tabela. Como assim desenhar a tabela? Fazer manualmente. Então já tem uma tabela pré-definida pelo próprio sistema, ou você pode também, né, criar uma tabela manualmente, ok? Bom, matamos aí mais um grupo, né? Vamos para ilustrações. Professor, o que eu preciso ter em mente quando se fala sobre ilustrações? Gente, quando se fala sobre ilustrações, são figuras, imagens, são símbolos que você vai inserir dentro do teu texto através do Word, certo? Bom, a imagem, né? O que vai inserir? Uma imagem que esteja armazenado no seu pendrive, que seja armazenado dentro do seu computador, ou se você está conectado a uma rede, dentro da sua rede. Perguntinha, pode ser até uma pegadinha: eu consigo inserir uma imagem diretamente da internet? Não. Só é possível inserir imagem diretamente da web, da internet, através do Word 2013 e 2016. Né? Versões 2010 e versão 2007 não é permitido. Então, pode ser uma pegadinha aí, tá? Professor, o que é clip art? Gente, é o seguinte:
Como eu não tenho acesso à internet, né, no Word 2007, às vezes eu tenho, vamos supor que você esteja sem ideias, né? E você está sem internet, então você precisa colocar uma imagem de uma pessoa, por exemplo, ou de um departamento, enfim, qualquer tipo de imagem. Dentro, né, do suíte do Office, o Clip Art ele é um banco de imagens e formas na qual você pode pesquisar. Então, quando eu clico aqui em Clip Art, vai aparecer para mim um monte de imagens pré-definidas e eu posso selecionar aquela que eu desejar e inserir dentro do meu documento. Então, isso que seria Clip Art. Formas, o próprio nome já fala, você vai inserir formas, né, que seria cilindro, esfera, né, estrela, né, e assim por diante, ok? Smart Art, e aí pode ser uma confusão que pode fazer em Clip Art. Muitas pessoas têm essa dificuldade de entender. Clip Art é imagens predispostas, imagens que você vai pesquisar. Smart Art vem a parte de organograma, fluxonograma, passo a passo, né? Então imagine só, quando você entra numa empresa ou para um órgão público, normalmente você pega um manual de procedimentos e vai ter um desenho lá, um fluxograma que fala o seguinte: aqui é o presidente, depois vem o diretor, depois vem o coordenador, o supervisor, o técnico e o auxiliar. Tudo aquilo é representado em diagramas, né? Esses diagramas eu posso inserir aonde? Dentro do Smart Art. Existem vários tipos de diagramas, de ciclo, de processos, de listas, enfim, cabe você escolher. Você só não pode confundir Smart Art com figuras, tá? Então fiquem atentos aí. E gráfico, o próprio nome já fala, né? Se eu criar uma tabela, eu posso, por exemplo, gerar um gráfico, que normalmente as pessoas gostam mais de gráfico, que ele é mais direto, mais objetivo. Então, matamos aí mais um grupo, né? O grupo ilustrações, beleza? Bom, gente, vamos para links, tá? O que é link? Link é você referenciar algo. Imagine só, você criou uma tabela na qual você buscou os dados lá do IBGE. Então o que você vai colocar? Você vai colocar fonte, o site do IBGE, certo? Se você quer dar credibilidade, por exemplo, no seu trabalho, você pode colocar dentro do seu trabalho a fonte, né, de forma redirecionada para a página, na qual se o cara quiser verificar realmente se você não fez um plágio, né? Ah, eu não sei o que é plágio. Cópia, né? Eu copiei, né, diretamente do IBGE. Então o cara vai dar um clique, né? Nós vamos ver que tem um atalho para a gente logo, na hora que eu finalizar aqui, eu vou colocar alguns macetes, né? Existe um atalho que você clica no dentro do seu documento e ele vai redirecionar para a página. E dentro do link, do hiperlink, você pode também não só redirecionar para uma página na web. Você, por exemplo, eu peguei esses dados dessa tabela, desse gráfico que eu acabei de criar, de um outro documento do órgão público. Então você pode referenciar. Se o cara quiser clicar nesse ícone e abrir o documento onde você pegou os dados, pode também. Ah, eu quero pegar uma pasta, pode também. Então isso que seria fazer um hiperlink. Indicador. O indicador é para você navegar no seu documento. Imagine só, eu tenho um documento muito extenso, né, que seja um manual de procedimentos, né, e eu dividi, por exemplo, o manual de procedimentos por funções, né, na qual eu vou colocar desde o início desde a parte do cara pegar um produto e colocar dentro do órgão público até a saída, né? Então imagine só que vai existir várias funções nesse procedimento, né? E aí eu vou colocar um navegador, que essa é para o cargo auxiliar, essa é para o cargo de técnico, para o cargo de supervisão e coordenação, para o cargo de diretor e para o cargo do presidente. Então eu vou criar o que? Indicadores, tá? Que também são acionados por teclas de atalho, que a gente vai ver que é o F5, logo mais a seguir, ok? Então, isso que seria interessante, tá ok? Referência cruzada, algo bastante interessante também. O que é referência cruzada? Imagine só, você criou um arquivo e aí você coloca assim, conforme, né, a tabela tal ou anexo tal.
Então o cara clicou, ele já vai mostrar aonde que você está tirando aqueles dados, ok? Então matamos aí mais um grupo. Vamos para cabeçalho rodapé. Cabeçalho rodapé cobra duas coisas. O próprio nome já fala cabeçalho rodapé, mas cai também a questão do número de página. Imagine que você vai criar um ofício. Normalmente os ofícios ele tem na parte superior o nome do órgão, né? E na parte inferior o endereço e o contato do órgão. E esse documento você pode perceber que ele fica com uma cor diferente, ele fica meio que abaixo do texto, né? Ele como se ficasse em background, né? No fundo, certo? Então o que acontece? Como que eu consigo inserir essa ideia de identificação na parte de cima e o contato na parte de baixo? Com cabeçalhos e rodapé. Então eu posso colocar LAC concursos na parte de cima, colocar o conteúdo da disciplina de informática básica e colocar na parte de baixo o contato do professor João Kleber e o endereço da unidade da LAC, ok? Bom, número de página. Imagine só, você também pode ter um documento muito extenso e você pode falar o seguinte, ó, o conteúdo de informática, ele está na página 15, certo? Então, se você enumera as páginas, é mais fácil do usuário procurar do que ficar olhando uma por uma, ok? Então, tudo isso dentro de cabeçalho rodapé. Matamos aí mais um grupo, tá? Vamos para o grupo texto. O que cobra, né, na questão de texto? Isso aqui, ó, letra capitular. Na verdade, letra capitular. Professor, o que é letra capitular? Letra capitular é o seguinte, é muito utilizado em revistas ou artigos científicos para dar destaque. Você começa o parágrafo com uma letra bem grande, então o usuário não tem como dar uma atenção especial, né, para aquele parágrafo, porque ele olhou aquela letra grande e falou, pô, o que será que está falando sobre isso? Né? Isso que é a letra capitular. Percebam que a letra, o A que iniciou-se aqui, por exemplo, ele está pegando 4 linhas, então ele dá um destaque no teu texto, ok? Então isso que pode cobrar em texto. Símbolos. O que eu preciso gravar para ir bem na prova, né? Quando se trata sobre símbolos. Gente, símbolo é tudo aquilo que não tem no seu teclado. Imagine só que você está fazendo uma fórmula, né? Uma Bhaskara, por exemplo, ou um cálculo de uma raiz quadrada, né? Existem os ícones, existem os símbolos dessa equação? Não. Mas se você entrar dentro da guia, inserir e entrar dentro do grupo símbolos, lá vai ter todos os símbolos que você imaginar. Vai ter todas as equações que você imaginar. Por exemplo, preciso colocar o símbolo do euro. Tá lá o símbolo do euro, né? Eu preciso colocar o símbolo do pi, né? Vai ter o símbolo do pi, tá? Então, lembre-se, gente. Tudo que vai agregar valor, tudo que não é texto, né? Tudo que é objeto, eu vou na guia inserir. Beleza? Conforme eu falei para vocês sobre a parte da guia inserir, existem algumas coisas que nós temos que ter atenção, tá? 2 atenções, tabela e links. E a questão do Smart Art para você não confundir, né? Smart Art, ele serve para você colocar diagramas, né? Diagramas de tudo, lista, processo, ciclo, hierarquia, relação, matriz, pirâmide e imagem, né? E aí você não pode confundir com clip art. A pronúncia são parecidas, mas aqui o foco não é imagens, o foco são diagramas, ok? Bom, gente, vimos então, entendemos que a parte do Smart Art são diagramas, o Clip Art é mais focado em imagens, não confundam isso, pelo amor de Deus, ok? Então, visto isso, vamos para a parte do hiperlink. O hiperlink a gente viu, né, que ele vai referenciar, ele pode referenciar uma página, ele pode referenciar um documento, né, e ele pode referenciar também um link na web, né? E aí, o que acontece? Ele pode perguntar o seguinte, eu referenciei, você pode perceber que fica até um azulzinho, mas se eu não apertar uma tecla, eu não consigo abrir aonde está aquela referência. E ele pode te perguntar na tua prova o seguinte, qual que é o atalho, né? Qual que é a tecla que eu preciso apertar para me redirecionar para o meu hiperlink? Simples. Você tem que apertar o Ctrl, pressionar
e apertar o clique do cursor, né? O clique do mouse. Feito isso, ele vai redirecionar automaticamente para o hiperlink, ok? Tabelas, tá? Criei uma tabela básica 2x2 aqui, tá? Olha o que caiu, o que o CESP cobrou, né? Eu acho isso uma sacanagem, porque não é nem informática básica, mas temos que estar preparado, né, gente? Ele falou o seguinte: qual é a tecla que permite navegar entre tabelas? E aí você tem que decorar que é a tecla Tab, de tabulação. Então, se eu clicar aqui em Tab, o cursor está piscando aqui. Cliquei em Tab, vai para cá. Cliquei em Tab, vai para cá. Cliquei em Tab, veio para cá. Olha a pergunta do CESP. Supondo que o cursor está na última célula da tabela. Se eu apertar a tecla Tab, o que vai acontecer? Certo? E aí ele falou o seguinte: vai iniciar para o início, né? Ficou até meio que redundante. Iniciar para a primeira célula, ou vai criar uma nova linha, ou vai criar uma nova coluna, ou vai excluir o conteúdo da célula. Olha o que vai acontecer. Se eu apertar Tab na última célula, ele cria uma nova linha, gente. Tá? Então, assim, tem que entender esses macetes aí. Se ele perguntar qual que é a célula que permite navegar na tabela, Tab. O que acontece se eu estiver na última posição? Acrescenta-se uma nova linha, tá ok? E se você colocar o cursor e acabar aqui, vai criando-se uma nova linha até você ir apertando o Tab, ok? Então temos que ficar atento a esses pequenos detalhes aí quando se trata sobre a guia inserir. Layout de página, tá? Então você já criou o seu texto, já agregou valor com o seu texto na guia inserir. O que mais eu preciso fazer? O que eu preciso fazer no meu texto para ele ficar bonito? Eu preciso o quê? Formatar, gente. Então toda vez que eu for formatar a estrutura, eu lembro de layout de página. Isso aí. Então você editou o texto, agregou no texto, agora eu vou formatar a minha estrutura, né? E o que eu tenho que lembrar? Bom, se eu quero alterar o tamanho do papel, se eu quero colocar um efeito, se eu quero colocar ele dividido em colunas, se eu quero inserir quebra, se eu quero colocar fundo de página, sempre eu vou lembrar em layout de página, tá ok? E aí preciso decorar, né, esses 3 grupinhos aqui que são algo básico, tá? Primeiro grupinho, temas, né? Você já percebeu que o tema, que é padrão do Word, é o calibre, tamanho 11, elemento à esquerda. E se você quiser clicar aqui, por exemplo, e colocar efeitos na fonte, efeitos nas cores, efeitos nos temas, você vai selecionar isso aqui, né? Normalmente ele pergunta o seguinte: aonde que eu consigo alterar a parte do design do meu trabalho, né, do meu documento? Layout de páginas, temas, tá? O que é mais focado na parte de layout de página é esse grupo aqui que você tem que estar muito atento, que cobra praticamente direto, tá? Bom, o que eu preciso saber? Margens. Imagine só, ele pode falar o seguinte: lá a ABNT cobra que nós temos que ter uma configuração para margem superior, margem inferior, margem à esquerda, margem à direita. E ele pergunta, onde que eu consigo alterar? Certo? Você tem que lembrar, se é margem, eu não estou mexendo no texto, eu não estou agregando valor no texto, eu estou mexendo na estrutura. Se eu estou mexendo na estrutura, layout de página, ok? E aí, as margens, você vai alterar o que eu acabei de citar para você. Orientação. Orientação é o quê? Orientação seria a posição do seu documento. Se o seu documento vai ficar na posição vertical, significa que ele é retrato. Por padrão, quase todos os documentos estão na orientação vertical, está em retrato, né? Agora, se eu não estou criando um ofício, imagine que eu estou criando uma carta ou uma etiqueta, por exemplo, eu sei que uma carta, ele não é na posição vertical, ele é na posição horizontal. Se é na posição horizontal, ele pode perguntar na tua prova,
Como que eu faço para alterar, né, a posição e deixar algo padrão para uma etiqueta ou uma carta? Simples, se é uma estrutura, vou layout de página. Se eu vou configurar a página e eu clico aqui na posição paisagem. Paisagem é horizontal, retrato é na vertical. Bom, imagine que você esteja fazendo um folder, e o folder normalmente não é uma página A4. Eu tenho que alterar o tamanho do meu documento. Aonde que eu vou? Layout de página, tamanho. E é uma dica também interessante, que pode facilitar a tua vida. O padrão da BNT é A4. Só que se você, por exemplo, pegar tamanhos A1, dá a sensação que o A1 ele é menor que o A4. Só que é o inverso. O A1, o tamanho dele é maior. Então quer dizer que o A5 é menor que o A4? Sim. Então, olha a dica que eu estou passando para vocês. O A1, né, ele é, né, menor, perdão, ele é maior que o A4. Então, o A5, ele é menor, né, e o A1, ele é maior, ok? Outra coisa interessante, imagine que você esteja desenvolvendo uma comunicação interna no seu órgão público, né? Todo mundo já trabalhou com revistas, sabe que eles pegam uma página e dividem em colunas, né? Normalmente em 2 colunas, tá? Onde que eu consigo fazer isso? Bom, se eu não vou mexer no texto, se eu não vou alterar as configurações do objeto, lógico que é layout de página. E aí caiu no concurso, salvo engano, foi do Ministério, aconteceu recentemente, no ano 2017, acho que foi do Ministério da Defensoria Pública de Goiás. Não fugiu agora, gente. Mas ele perguntou o seguinte, ele falou que as colunas têm um padrão de 3, não tem um padrão de 3. Você pode colocar quantas colunas você quiser. Só que a partir de 3 colunas, o seu texto praticamente ele fica... você não tem compreensão nenhuma, ele fica inelegível, tá? Então não tem um padrão, tá? Conforme o que você vai inserir no documento, não é legal que você coloque colunas, né? Porque fica praticamente incompreensível o seu texto, ok? Mas não existe um padrão que seja 3. Você pode colocar quantas você quiser, ok? Número de linhas. Imagine que você esteja, né, desenvolvendo uma ata, né, na qual todos os funcionários do órgão que você está vinculado têm que assinar. Então vai ter que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e assim por diante, ok? Então você vai ter que inserir o número de linhas, na qual o cara vai colocar a posição 1, a sua matrícula, posição 2 e assim por diante, assim respectivamente, ok? Quebras, isso também é muito importante e cai direto em concurso público. Para que serve quebras, né? Quebras de seção. Você tem um documento, por exemplo, né, principalmente para artigos científicos, relatórios, você tem a capa do seu documento, né? E a capa do seu documento, gente, você já viu alguma capa que tem número da página? Não, não pode ter número de página numa capa, certo? Então, como que eu consigo fazer isso? Você tem que fazer uma quebra de seção, tá? A quebra de seção permite você dividir o seu documento em partes, na qual essa parte você faz um tipo de configuração, essa parte você faz outro tipo de configuração. Então é o seguinte, a capa ela não tem número de página, né? Que a gente aprendeu a inserir lá na guia inserir. Só que a partir da introdução eu tenho que ter número. Então a partir da introdução eu fiz uma quebra, logicamente vai existir, né, o número da página, ok? Então temos que ficar atento. Quebras é muito importante porque ele fragmenta o teu documento. Recurso muito interessante também, o hifenização. Parece uma palavra muito complicada, mas o conceito dela é algo muito simples, muito fácil de se entender e compreender. Bom, imagine só, eu estou nessa linha aqui. Se eu colocar uma palavra muito grande, por exemplo, consequentemente, não vai conseguir preencher toda a linha, certo? Então o que acontece? O Word ele faz um cálculo. Se a palavra
né, não conseguir ser redigida nesse espaço, o que acontece? Ele pula. Então, consequentemente, vai ser escrito aqui, certo? Então ele faz um cálculo. Não coube nesse espaço, eu pulo para a próxima linha. Agora, se você coloca o hifenização, não me interessa se não consegue colocar a palavra aqui nesse espaço de forma completa. Eu vou até o limite da minha margem. Então, como que funcionaria isso na prática? Vou escrever consequentemente aqui. Então, vamos lá. Com C. Eu sei que não vai caber mais. Coloco o hífen, consequentemente. Só é permitido desta forma se o recurso de hifenização estiver ativado. Então a palavra é feia, mas o conceito é muito simples. E nós temos que ficar atento com isso, porque eles cobram no concurso, tá? Principalmente se você fizer para carreiras policiais, que é a questão do escrivão, né? Como você vai trabalhar com muito texto, praticamente eles cobram direto isso aqui. Ou se você vai trabalhar com assistente de administração, de relatórios, ou algo do gênero que trabalhe e muito com a edição de documentos. Então, fiquem atentos à hifenização, eles estão cobrando, ok? Então é isso que trata, né, quando se cobra o grupo configurar páginas. Finalizando a guia layout de página,